Leitura diária da Bíblia. Dia 76. Antigo Testamento. Números 5 e 11 da manhã menos 31, Números 6, 1 a 27. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, quando a mulher de alguém se desviar, e fizer traição contra ele, que alguém se houver deitado com ela em carnal ajuntamento, e seu marido não o houvesse visto por haver-se ela contaminado ocultamente, nem houver testemunha contra ela, nem ela houver sido pega no ato, se vier sobre ele espírito de ciúme, e tiver ciúme de sua mulher, havendo-se ela contaminado, ou vier sobre ele espírito de ciúme, e tiver ciúmes de sua mulher, não havendo ela se contaminado, então o marido trará sua mulher ao sacerdote, e trará sua oferta com ela, 1/10 de 1 efa de farinha de cevada, não lançará sobre ela azeite, nem porá sobre ela incenso, porque é oferta de ciúme, oferta de recordação, que traz o pecado em memória. E o sacerdote a fará aproximar, e a porá diante do Senhor. Logo tomará o sacerdote da água santa em um vaso de barro, tomará também o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o lançará na água. E fará o sacerdote estar em pé a mulher diante do Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher, e porá sobre suas mãos a oferta da recordação, que é a oferta de ciúme, e o sacerdote terá na mão as águas amargas que trazem maldição. E o sacerdote a fará jurar, e lhe dirá: se ninguém houver dormido contigo, e se não te afastaste de teu marido a imundícia, livre sejas destas águas amargas que trazem maldição, mas se te desviaste de teu marido, e te contaminaste, e alguém houver tido relação contigo, fora de teu marido, o sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição, e dirá à mulher: o Senhor te dê em maldição e em conspiração em meio de teu povo, fazendo o Senhor a tua coxa que caia, e a teu ventre que se te inche, e estas águas que dão maldição entrem em tuas entranhas, e façam inchar teu ventre, e cair tua coxa. E a mulher dirá: Amém, Amém. E o sacerdote escreverá estas maldições em um livro, e as apagará com as águas amargas, e dará a beber à mulher as águas amargas que trazem maldição, e as águas que operam maldição entrarão nela por amargas. Depois tomará o sacerdote da mão da mulher a oferta de ciúme, e a moverá diante do Senhor, e a oferecerá diante do altar. E o sacerdote tomará um punhado da oferta em sua memória, e o queimará sobre o altar, e depois dará a beber as águas à mulher. Dará a ela, pois, a beber as águas, e será, que se for imunda, e houver feito traição contra seu marido, as águas que operam maldição entrarão nela em amargura, e seu ventre se inchará, e cairá sua coxa, e a mulher será por maldição em meio de seu povo. Mas se a mulher não for imunda, mas sim que estiver limpa, ela será livre, e será fértil. Esta é a lei do ciúme, quando a mulher fizer traição a seu marido, e se contaminar, ou do marido, sobre o qual passar espírito de ciúme, e tiver ciúme de sua mulher. Ele a apresentará então diante do Senhor, e o sacerdote executará nela toda esta lei. E aquele homem será livre de iniquidade, e a mulher levará seu pecado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: o homem, ou a mulher, quando se separar fazendo voto de Nazireu, para dedicar-se ao Senhor, se absterá de vinho e de bebida forte, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá algum licor de uvas, nem tampouco comerá uvas frescas nem secas. Todo o tempo de seu nazireado, de tudo o que se faz de vide de vinho, desde os caroços até a casca, não comerá. Todo o tempo do voto de seu nazireado não passará navalha sobre sua cabeça, até que sejam cumpridos os dias de sua separação ao Senhor. Santo será, deixará crescer as pontas do cabelo de sua cabeça.
Todo o tempo que se separar ao Senhor, não entrará a pessoa morta. Por seu pai, nem por sua mãe, por seu irmão, nem por sua irmã, não se contaminará com eles quando morrerem, porque consagração de seu Deus tem sobre sua cabeça. Todo o tempo de seu nazireado será santo ao Senhor. E se alguém morrer muito de repente junto a ele, contaminará a cabeça de seu nazireado. Portanto, o dia de sua purificação rapará sua cabeça, ao 7º dia a rapará. E o dia 8º trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta do tabernáculo do testemunho. E o sacerdote fará um em expiação, e o outro em holocausto, e o expiará do que pecou sobre o morto, e santificará sua cabeça naquele dia. E consagrará ao Senhor os dias de seu nazireado, e trará um cordeiro de ano em expiação pela culpa, e os dias primeiros serão anulados, porquanto foi contaminado seu nazireado. Esta é, pois, a lei do nazireu no dia que se cumprir o tempo de seu nazireado, virá à porta do tabernáculo do testemunho, e oferecerá sua oferta ao Senhor, um cordeiro de ano sem mácula em holocausto, e uma cordeira de ano sem defeito em expiação, e um carneiro sem defeito por sacrifício pacífico, além disso 1 cesto de pães ázimos, tortas de boa farinha amassadas com azeite, e massas não fermentadas untadas com azeite, e sua oferta de cereais, e suas libações. E o sacerdote o oferecerá diante do Senhor, e fará sua expiação e seu holocausto, e oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, oferecerá também o sacerdote sua oferta de cereais, e suas libações. Então o nazireu rapará à porta do tabernáculo do testemunho a cabeça de seu nazireado, e tomará os cabelos da cabeça de seu nazireado, e os porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois tomará o sacerdote a coxa cozida do carneiro, e uma torta sem levedura do cesto, e uma massa sem levedura, e as porá sobre as mãos do nazireu, depois que for estragado o seu nazireado, e o sacerdote moverá aquilo, oferta movida diante do Senhor, o qual será coisa santa do sacerdote, a mais do peito movido e da coxa separada, e depois poderá beber vinho o nazireu. Esta é a lei do nazireu que fizer voto de sua oferta ao Senhor por seu nazireado, a mais do que sua mão alcançar, segundo o voto que fizer, assim fará, conforme a lei de seu nazireado. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, e dize-lhes: Assim abençoareis aos filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe, e te guarde. Faça resplandecer o Senhor seu rosto sobre ti, e tenha de ti misericórdia. O Senhor levante a ti seu rosto, e ponha em ti paz. E porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Novo Testamento, Luque 2, 1-20. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que toda a terra se registrasse. Esse primeiro censo foi feito quando Quirino era o governador da Síria. E todos foram se registrar, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré à Judéia, à cidade de Davi, que se chama Belém, porque ele era da casa e família de Davi, para se registrar com Maria, sua mulher, com ele prometida em casamento, que estava grávida. E aconteceu que, enquanto eles ali, completaram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E naquela mesma localidade havia pastores que estavam no campo, e vigiavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E eis que um anjo do Senhor lhe apareceu, e a glória do Senhor o cercou de resplendor. Então tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: Não temais,
pois eis que vos dou notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo: Glória nas alturas a Deus, paz na terra, e aos seres humanos boa vontade. E aconteceu que, quando os anjos se ausentaram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e o Senhor nos informou. Então foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, contaram o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviram se admiraram com o que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas palavras, considerando-as no seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que haviam ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Provérbios 7:6-20. Porque da janela de minha casa, pelas minhas grades eu olhei, e vi entre os simples, prestei atenção entre os jovens, um rapaz que tinha falta de juízo, que estava passando pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da casa dela, no crepúsculo, ao entardecer do dia, no escurecer da noite e nas trevas. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta, e astuta de coração. Esta era barulhenta e insubordinada, os pés dela não paravam em sua casa. De tempos em tempos ela fica fora de casa, nas ruas, espreitando em todos os cantos. Então ela o pegou, e o beijou, e com atrevimento em seu rosto, disse-lhe: Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei meus votos. Por isso saí para te encontrar, para buscar apressadamente a tua face, e te achei. Já preparei minha cama com cobertas, com tecidos de linho fino do Egito. Já perfumei meu leito com mirra, aloés e canela. Vem comigo, iremos nos embebedar de paixões até amanhã, e nos alegraremos de amores. Porque meu marido não está em casa, ele viajou para longe. Ele tomou uma bolsa de dinheiro em sua mão, e só volta para casa no dia determinado. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, refletindo sobre as histórias de devoção e integridade em nossas leituras de hoje. Assim como os israelitas foram instruídos a permanecerem puros e dedicados em seus votos, que também possamos nos comprometer contigo, escolhendo a fidelidade em vez da tentação, conforme advertido em Provérbios. Celebramos o nascimento de nosso Salvador, Jesus, que traz luz às nossas vidas e nos guia pelas provações que enfrentamos. Ajuda-nos a encarnar a humildade e a alegria dos pastores, compartilhando teu amor com aqueles ao nosso redor. Ajuda-nos a ouvir tua voz e a seguir-te fielmente. Amém.